pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis PC, um canal em que a gente aborda questões inerentes à deficiência de uma perspectiva mais emocional, filosófica, psicológica, humanizada mesmo. Se é a sua primeira vez aqui, fique à vontade, a casa é sua. Tem bastante material, fique à vontade para explorar, para encontrar coisas que eventualmente possam te ajudar. Se você já é da casa, muito obrigada pelo seu retorno, sinta-se muito bem-vindo, bem-vinda, e é para mim uma honra ter sua companhia aqui hoje. Hoje no Jobis PC eu tenho um relato. Esse relato é de uma colega que pediu para ficar anônima. E nesse relato ela conta uma experiência que ela passou. Essa moça eu a conheço há vários anos, ela é uma moça cega e ela é uma pessoa extremamente responsável, extremamente idônea. Então eu posso atestar a veracidade do relato que se segue. Eu vou ler, eu vou fazer meus comentários após a leitura e desde já eu te convido, caso se sinta inclinado ou inclinada, a deixar também seus comentários, porque certamente ela vai ler. Se você tiver alguma ocorrência que eventualmente queira que a gente aborde aqui no Jobis PC, algo que aconteceu com você, enfim, fique à vontade. Por favor, tente me acionar pelo WhatsApp 35 98851 7808, tá bom? E vamos conversando. Vamos começar então a leitura do texto. Esse texto, ela colocou o título nele de O Laudo Médico Mais Caro do Mundo. Hoje, dia 13 de fevereiro, tive oftalmo e lá fui eu ser atendida pelo oftalmo com o comportamento mais duvidoso que eu já vi até hoje passado em minhas poucas décadas de vida. A princípio, era só um velhinho bem desatualizado, mas enquanto aguardava ele organizar ali as coisas no computador com aparentes dificuldades, enquanto me fazia perguntas básicas e estranhas, eu pensei, a Unimed está investindo mal meu dinheiro, hein? Mas com um pouco mais de realidade e foco no objetivo de estar ali, eu também pensei que só precisava de um laudo. E assim tentei explicar a ele, de forma bem objetiva e breve, o motivo pelo qual eu não usava óculos. Respondendo à pergunta que ele me fazia, eu sou cega, tenho cegueira legal em decorrência à retinose pigmentar, disse a ele. Ele não sabia o que era cegueira legal. Sem problemas, expliquei. Foi respondido a pergunta, mas ele insistiu e tornei a pensar: você precisa ter paciência com ele. Você precisa ter paciência com as limitações dele. Ele tá velho, não conseguiu se reciclar. Tenha paciência. E a partir dali eu deixei que ele fizesse do jeito dele. Em posse disso, ele me avisou que íamos para outra cadeira fazer um exame. Nunca soube o que é aquele exame, mas já o realizei uma centena de vezes na vida. Dito isto, tentei colocar minha mão no ombro dele, mas ele preferiu segurar em minha mão, mesmo para me conduzir dentro da sala. Achei estranho, mas também achei nostálgico. Meus avós faziam exatamente assim. Fiz o primeiro exame, ok. Troquei de cadeira. Ele pegou novamente em minha mão, tipo casal, sabe? Pensei, é só um vovô velhinho que trabalha. Lá ele fez alguns testes e constatou que eu não enxergava porcaria nenhuma, como ao mostrar letras grandes na parede, se movimentar em minha frente, talvez tenha até bailado, eu não vi. Dali a pouco, jogou o colírio dentro de um de meus olhos, sem me avisar. Juro, ele fez isso. Eu gritei muito e comecei a bater em minha perna. Quem já precisou colocar esse colírio para dilatar a pupila sabe do que eu estou falando. Eu estava de calça. Depois de uma pausa, eu estava gritando ainda, mas também estava rindo de desespero e reclamando enquanto ele tentava colocar colírio no meu outro olho. Eu parei de reclamar, ele colocou mais colírio e dali uns 30 segundos.
Aguardou mais alguma coisa e secou o molhado dos meus olhos com os dedos dele mesmo. Não me deu lenço e eu rezei, orei, supliquei que as mãos dele estivessem limpas, já que eu mesma não usei as minhas, visto que ele não me deu nenhum lencinho. Depois secou minhas lágrimas em outra parte do rosto, a testa, o cabelo, tipo secando agora os dedos dele. Em seguida fez um carinho no meu rosto, tipo massagem, sei lá o que foi aquilo. Eu nessa hora já estava nervosa, achando aquilo tudo estranho, mas outra parte de mim também gritava: ele é um médico, ele é um médico. Já tinha algum tempo que ele usava um dispositivo, tipo lanterna, pequena. Repentinamente ele disparava isso em meus olhos sem aviso prévio. Eu comecei a achar que era até de sacanagem, já que eu me assustava quando ele fazia isso, mas repetia. Aí o vovô carinhoso me conduziu até outra parte da sala e falou que ia fazer mais um exame, mas não precisava sentar. Eu pensei, ele vai fechar a porta, meu Deus. Eu parei em pé, ele arrumou minha postura conforme, com a cabeça inclinada para cima. Achei estranho, mas em seguida colocou o corpo dele junto do meu, junto mesmo, sabe? Com uma das mãos erguidas para cima, ele usava uma lanterna, aparelho com luz, acho que era a mesma de sempre, mas não tenho certeza. Ele me perguntava se meu olho ardia. Nessa hora, minhas mãos não só suavam, mas tremiam e eu quase nem respirava mais. De fato, até porque meu rosto estava todo contraído, ou seja, de boca fechada, tensa. Ali eu pensava em minha amiga Mavi. Ela já teria dito alguma coisa, que se sentia desconfortável, talvez, sei lá. Mas eu também pensava, um médico, ele é um médico. Eu posso fazer o maior climão nessa sala e ele ainda é velho. Pensei também naquele médium, João de Deus, se não era assim que ele abusava das mulheres, como se aquilo fosse parte do procedimento. Mas e o jaleco? Aquele religioso não usava jaleco. Talvez vestisse branco também, mas não era jaleco. E será que na medicina o uso do jaleco não seria justamente para não fazer contato direto com os pacientes em caso de exames assim? Não sei, minha cabeça explodia. Por fim, eu comecei mesmo a achar que ele estava me fazendo de trouxa, porque repetia a mesma coisa com aquele aparelho apontando para o meu rosto, o qual eu não via porra nenhuma. Voltei meu rosto, ele fez gesto de tocar novamente em meu rosto, tenso, e pensei, será que ele não vê que eu estou tensa com tudo isso? Mas ele é velho, meio tantã, talvez não perceba, embora não precise de refinada perspicácia para denotar isso. Ele tocou novamente no meu rosto usando as duas mãos em gestos de massagem e eu virei o rosto para a direita, onde estava a mesa dele, perguntando se já havia acabado. Ele não respondeu, mas voltou para a mesa dele. Sempre calmo, sempre calmo. Nos movimentos, na voz, no toque. Não teve tom de brincadeira, mas às vezes ele parecia tentar quando repetia algo que eu havia dito. Você está com medo, bem lento falando. Saí daquela sala muito estranha, me sentindo mal, sobretudo porque na dúvida se aquilo realmente fazia parte do procedimento. Ao final da consulta, eu tentei melhorar minha cara, duplamente constrangida, porque, tipo, e se para ele aquilo foi natural? Não deveria eu ficar envergonhada? Mas se ele me via tensa e fosse profissional, não deveria mudar de atitude? Mas será que eu também não tive comportamento inadequado? Eu estava lá gritando, batendo na minha perna, já que não tinha um lenço para acalentar meus olhos e atenuar a dor. Mas, por fim, o que me fazia sentir mais mal é porque eu não falei nada. Pelo oposto, senti medo de estar equivocada e ele, sendo idoso, não entendesse e se irritasse, que eu causasse o maior climão naquela sala. Eu estou me sentindo muito mal porque a sensação é que eu não cuidei de minha casa, de mim. Não lutei por mim e fiquei com uma pergunta sufocante.
E se ele tivesse tentado abusar de mim, o que eu teria feito para me defender? Minha outra metade resiste. Você pode ter se equivocado. Mulheres são doidonas às vezes. Gente, vamos lá. Essa menina, ela tem deficiência visual, ela tem retinose pigmentar. O teste para constatar cegueira e fazer um laudo é um teste extremamente rápido. Não creio que seria necessário sequer dilatar a pupila, né, já que ela alegava cegueira total e ela não tinha senso ela alega não ter senso de movimento, né? Não, ela tem senso de luminosidade e movimento, acho que ela não percebe forma. Quando eu escuto esse relato, eu penso que quando a gente pensa em preconceitos, a gente soma as vulnerabilidades. Então, uma mulher está exposta a vulnerabilidades e uma mulher cega ou com baixa visão, ela acumula as vulnerabilidades. Eu já tive a oportunidade de ir a vários oftalmologistas, inclusive em hospitais, em outras cidades diferentes. Confesso que faz praticamente 2 décadas que eu não faço isso com acompanhante. É muito raro eu fazer, mesmo porque eu nem teria para quem pedir. Não teria necessidade, não teria para quem pedir. Meus amigos, eles todos são, a maioria é casado, trabalha, enfim. E eu nunca me senti numa situação dessa. Nunca fui tocada por um oftalmo, inclusive oftalmo homem. Não, nunca tocaram meu rosto, fizeram massagem, nunca aproximaram o corpo do meu, nunca me colocaram em pé e ficaram com a mão para cima apontando a lanterna. A lanterna que mostra pro rosto, assim, normalmente eles colocam naquela cadeira, né? Coloca a testa lá, ajusta e faz o exame só. Esse exame para laudo é um exame extremamente comum e não precisa de muita coisa realmente, porque no caso ela é uma moça cega, ela não tem como visualizar letras, enfim, né? A gente sabe que os oftalmologistas eles são muito despreparados para lidar com os cegos. Normalmente eles não têm manejo, a gente precisa fazer a psicoeducação. É raro o oftalmo que sabe. Então, assim, é normal essas coisas. Eles não sabem conduzir a gente para sentar, eles não explicam. Mas, assim, quando a gente tem boa vontade, normalmente eles avisam os procedimentos. Então, os que eu tive contato, eles pedem licença, olha, licença, eu vou pingar o colírio, eu vou pingar, né? Já na hora de pingar o colírio, já entrega o paninho pra gente limpar. Então, normalmente é assim que eles fazem. Mesmo quando são ou os mais apressados ou os mais sistemáticos, né, mais assim que passam mais tempo, eles todos fazem isso e avisam o procedimento pra gente, sempre avisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal outra. É impressionante a conserva cultural, né, quando ela se viu no contexto de assédio, porque isso foi um assédio, né, ela ficou constrangida, ele percebeu que ela estava constrangida e ele não parou, né, ela não foi bolinada, mas ela foi constrangida, visualmente constrangida, a ponto dela estar tremendo. Ele não fez nada para acalmar, pelo contrário, continuou tocando-a de forma desnecessária, e vamos falar assim, até um pouco inadequada, né? E assim, isso para mim é claro que não foi um assédio sexual, mas foi um assédio moral, no sentido de que ela estava constrangida, permaneceu constrangida e isso sequer foi reconhecido, né? Já teve ocasião, por exemplo, de eu ir no dentista e eu ficar bem assustada, eu tive um problema de ATN, e depois eu passei um tempo sem conseguir voltar ao dentista, ele falou assim, olha, não te preocupa, eu vou te atender muito bem. Então, assim, ele percebeu que eu estava tensa e ele reconheceu a minha tensão. Isso fez com que eu relaxasse e ele não reconheceu, pelo contrário. Limpar com o dedo, secar dedo no cabelo, né? Nada disso é efetivo, nada disso se faz.
Quando a gente pensa em despreparo profissional para lidar com a gente, tem algumas orientações que a gente pode oferecer para a pessoa. É até bom a gente, se possível, usar um tom bastante educado, mas também firme. Por gentileza, eu gostaria de pedir que o senhor, a senhora, o doutor, a doutora, me notificasse os procedimentos. Então, essa questão de você estar em um profissional de saúde que vai mexer no seu corpo sem te avisar é uma coisa que não é bacana. Então, é uma coisa que a gente pode pedir: olha, por favor, eu gostaria que você me notificasse dos procedimentos, não é? Então, é claro que quando a gente fica nervosa, né, que foi o caso da nossa amiga, a gente não consegue pensar. Mas fica essa dica para o pessoal, né? A gente tem direito de pedir para as pessoas avisarem. É nosso direito pedir. Enfermeiros, dentistas, obstetras, imagina, você tá lá deitada na posição ginecológica e uma pessoa introduz sem aviso um ferro na sua vagina, né, que é o espéculo. Se ela não vai avisando o que está fazendo, isso vai se torna uma experiência bastante traumática. Não porque você é uma pessoa com deficiência, mas porque você está perante um profissional não capacitado. Então, o oftalmologista, o psicólogo, o psiquiatra, essas pessoas, elas são profissionais que trabalham com gente. E a pessoa cega, a pessoa com deficiência, ela também é gente. Então, nós somos clientes, pacientes do mesmo jeito. Então, a gente tem alguns direitos, o manejo é um pouco diferente, mas isso precisa ser respeitado sempre. Existe um despreparo muito grande em vários profissionais de saúde, está melhorando, mas ainda tem muito a andar. Muitas faculdades, universidades estudam a deficiência, mas não estudam o manejo do sujeito com deficiência, como se a deficiência fosse uma condição clínica que não acontecesse, não afetasse a vida das pessoas, né? Daí a importância do modelo biopsicossocial que a gente já trouxe para cá. Nesse modelo, a deficiência ela é entendida como a resultante de uma característica física e a interação com o meio. Então, mas neste caso aqui, a gente não tem somente a pessoa com a deficiência interagindo com a falta de capacitação profissional. A gente tem a deficiência interagindo com a falta de profissionalismo do profissional. Então, eu posso ser um profissional não capacitado, mas agir com bastante profissionalismo. Eu posso agir com bastante profissionalismo, mas e não estar capacitado. Mas nesse caso, ele não agiu com profissionalismo. A questão de encostar muito o corpo no dela, a questão de ver que ela estava assustada, a questão de aparentemente fazer o exame se demorar mais do que o necessário, a questão de tocá-la, né? São questões assim que não são comuns, não são adequadas e em que mesmo sendo ele percebendo que ela estava desconfortável, porque conforme o relato que ela trouxe pra gente era totalmente evidente, ele não poderia agir daquela forma. Caberia, caso fosse ela sentisse confortável, até uma denúncia na ouvidoria da Unimed. Houve uma ocasião em que eu fui a um médico fazer um exame com uma criança. Essa criança ela não estava bem, ela estava instável, porque obviamente ela estava adoecida naquele momento. E a médica pediu para ele ficar imóvel, porque era um exame de imagem, ele não ficou. E ela saiu zunindo para cima dele e falando assim: olha, se você não ficar, eu vou te amarrar, mas gritando com ele com muita brutalidade. Com muita brutalidade. Eu acho, não tenho certeza, que já faz um tempo que eu falei, não precisa falar com ele assim. E ela continuou tratando ele com extrema brutalidade, de modo que ele ficou apavorado. Ele já estava naquele momento uma criança comprometida, uma criança adoecida.
Eu cheguei em casa e imediatamente abri uma denúncia na ouvidoria da Unimed. Por que que eu fiz isso? Porque, primeiro, é um plano de saúde. A gente paga e não é barato. Segundo, a próxima vez que ela fizesse isso contra a pessoa, talvez ela fizesse ainda pior. Eu sei que a posição do médico é uma posição estressante, eu sei de tudo isso, mas ele tá lidando com gente, entende? Então eu preciso manter a minha dignidade ao lidar com gente. Porque nesse caso ficou ruim para ela. Ela falou: não, eu estava falando alto por causa do barulho do aparelho. Aí eu peguei, ela justificou isso, né, na denúncia lá, e eu peguei e retornei. Não foi o tom, foram também as palavras. Por último, para terminar, eu queria compartilhar que a gente, uma das desvantagens da gente andar sozinha, e eu não estou dizendo isso pra gente não andar sozinha, eu continuo falando aqui, agora eu tô falando como mulher, como psicóloga e mulher com deficiência também. Uma das coisas às quais a gente está exposta andando sozinha é o assédio. E por isso são precisos alguns cuidados. Eu já passei por isso algumas vezes, várias ocasiões. Não desisti de andar sozinha, porque eu entendo que é meu direito e eu entendo que ser assediada é uma coisa inerente às meninas. Tanto o assédio físico, o assédio sexual, quanto o assédio mais moral mesmo. Tem algumas estratégias que eu faço que eu gosto eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu vou entrar em Uber, em táxi, né? Eu sempre gosto de ir atrás, porque por 2 vezes eu fui na frente e foram experiências muito desagradáveis. Veja bem, eu ando de táxi desacompanhada faz mais de 20 anos. Só aconteceu isso 2 vezes, então não é muito frequente. Mas como aconteceu 2 vezes, eu tento evitar. Então eu sempre peço para ir atrás, justamente para diminuir a chance de eu ser assediada. Sempre que eu saio de um lugar, eu digo para minha família que eu estou saindo. Porque se eu não chegar, as pessoas vão saber. E eu tenho na minha tela do celular um atalho de gravador. Eu tenho um gravador pequeno, disfarçado. Eu ando sempre com ele, porque qualquer coisa eu gravo. Eu faço isso sim. Porque eu entendo que eu fico exposta, né? Então, aqui o meu companheiro, ele não tem coisa de, você não sai. Por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu fiz faculdade por 5 anos. Então, algumas vezes o pessoal decidia sair em cima da hora e eu ia. E aí eu falava, estou saindo com fulano para tal lugar. Para ele saber onde é que eu estava. Estamos indo para tal lugar, para ele saber o que estava acontecendo. Estou voltando para casa, porque se acontecer qualquer coisa e eu não voltar, ele vai saber que algo de errado não está certo. Eles vão saber. Então tem sempre alguém realmente sabendo onde eu tô. É claro que isso não impede tudo, mas são algumas precauções. Talvez algumas pessoas com deficiência, até algumas meninas, possam compartilhar nos comentários outras estratégias. Então a gente vai bolando estratégias. Então a gente tem algumas dicas. Então, dica número 1: quando em profissionais de saúde, pedir para ele descrever os procedimentos. Dentista, obstetra, clínico geral, oftalmologista, descrever sempre. Dica número 2: ter sempre alguém que saiba onde você está. Dica número 3: sempre que possível andar atrás dos automóveis, especialmente quando você estiver sozinha. E dica número 4: se vocês forem paranoicas igual a Jobis, tenham um gravador, um método para gravar de fácil acesso disponível na bolsa de vocês para quando vocês precisarem sair. Tá certo? É isso, um abraço grande, muito obrigada à companheira que disponibilizou o relato. Espero que o que ela passou sirva de alerta e reflexão para outras meninas, para outras mulheres, para outros profissionais de saúde. Agradeço muito a você por ter estado conosco aqui no Jobis hoje e fique em paz e até mais.
Tchau, tchau.